Embora o Mesozoico seja lembrado principalmente pelos gigantescos dinossauros predadores que caçavam pela Terra, muitos dos predadores de topo mais impressionantes também viviam nos oceanos. Pliossauros, répteis marinhos com mandíbulas fortes e dentes afiados, eram caçadores de grandes animais, comparáveis a grandes tubarões brancos e orcas atuais. Um desses animais, encontrado nas águas da Europa Jurássica, foi imortalizado no documentário original da British Broadcasting Corporation, Caminhando com Dinossauros, Liopleurodon ferox. Esse pliossauro jurássico passou por várias transformações ao longo de seus estudos e pesquisas. E embora agora saibamos que ele não era tão grande quanto o documentário inicialmente apresentou, sabemos que, mesmo assim, era um predador de topo poderoso e eficiente. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na vida e na história do Liopleurodon, explorando onde e como ele viveu, como foi descoberto, e o que os cientistas inferiram sobre ele a partir do estudo de seus antigos restos fósseis. Junte-se a nós em uma jornada pelos oceanos jurássicos para conhecer o Liopleurodon ferox, um dos caçadores marinhos mais eficientes da época. Embora você talvez não pense isso à primeira vista, o Liopleurodon era, na verdade, um plesiosauro, um membro da ordem que inclui os icônicos piscívoros de pescoço longo do Jurássico e do Cretáceo. Na ordem Plesiosauria, o Liopleurodon integrava a família Pliosauridae, grupo de plesiosauros de pescoço curto adaptados para caçar grandes animais, trocando pescoços longos por mandíbulas poderosas. Dentro da família dos pliossauros, o Liopleurodon é um excelente exemplo da subclado Thalassophonea, que inclui muitos pliossauros com pescoços curtos e mandíbulas excepcionalmente longas. O corpo pós-craniano do Liopleurodon denunciava sua ancestralidade de plesiosauro, no entanto, com 4 grandes membros em forma de remo projetando-se do seu tronco. Esses membros impulsionavam o animal na água. A cauda era muito pequena em comparação ao corpo e teria ajudado o animal a se equilibrar e se orientar pela coluna d'água. As mandíbulas do réptil eram excepcionalmente impressionantes, com grandes dentes cônicos que eram bem adaptados para perfurar e rasgar. Após a descoberta de Liopleurodon, houve controvérsia sobre seu tamanho total. Quando o réptil foi descoberto, acreditava-se que ele era realmente gigantesco, e por isso, quando se tornou o foco do 3º episódio de Caminhando com os Dinossauros em 1999, seu tamanho foi um tanto exagerado. No episódio, que mostra Liopleurodon caçando nos mares jurássicos da Europa, o tamanho estimado era de impressionantes 25 metros, ou 82 pés. Isso se compara a algumas grandes baleias de barbatana atuais. Essas estimativas de tamanho foram feitas a partir de ossos vertebrais achados no Reino Unido, dos quais o consultor paleontológico Dr. David Martil determinou esse comprimento gigante. Depois, Martil publicou artigos rejeitando esses comprimentos e argumentando que restos fragmentários são pouco confiáveis para estimar o tamanho real dos animais pré-históricos. Hoje, entende-se que o Liopleurodon era muito menor do que a representação em Caminhando com Dinossauros. O tamanho exato que ele poderia atingir ainda está sendo discutido e debatido. Com estudos em crânios maiores de Liopleurodon, paleontólogos estimaram comprimentos corporais totais entre 6 e 8 metros, ou 21 a 26 pés, com espécimes menores medindo cerca de 5 metros ou 17 pés. As estimativas de peso também variaram ao longo dos anos, com o espécime original de Caminhando com Dinossauros sendo considerado um impossível 150 toneladas, ou 330 mil libras. Estimativas atuais do peso do Liopleurodon são mais moderadas. Os maiores podem passar de 7 toneladas, 17 mil libras, e os menores alcançar 1 tonelada ou mais, 2 a 4 mil libras no total.
Os estudos continuam, e alguns pesquisadores afirmam que indivíduos excepcionalmente grandes de Liopleurodon poderiam atingir comprimentos superiores a 10 metros ou 33 pés. Embora os fósseis de Liopleurodon tenham sido descritos e nomeados em 1873, provavelmente já circulavam entre paleontólogos antes disso. Pliosaurídeos, nomeados antes de Liopleurodon, já foram reexaminados. E alguns pesquisadores afirmam que dentes antes atribuídos a gêneros como Thaumatosauros e Ischierodon pertencem, na verdade, ao Liopleurodon. Os fósseis de Liopleurodon estão amplamente distribuídos pela Europa, que possui muitos fósseis de répteis marinhos. E vários dentes encontrados podem pertencer a esse famoso gênero. O gênero foi estabelecido em 1873 por Henri-Émile Sauvage, paleontólogo francês conhecido por estudar peixes mesozoicos e répteis marinhos. Apesar de Liopleurodon ferox ser o único membro amplamente aceito do gênero, Henri-Émile Sauvage inicialmente classificou 3 espécimes como espécies distintas: Ferox, Grossoevre e Buclandi. Liopleurodon Grossoevre e Buclandi atualmente não são espécies válidas. Os fósseis descritos por Henri-Émile Sauvage foram descobertos na comuna de l'Ouest, na França, não muito longe da cidade costeira de Boulogne-sur-Mer. O dente atribuído ao Liopleurodon ferox media cerca de 7,5 centímetros e foi encontrado em sedimentos do estágio caloviano do Jurássico, entre 165 e 161 milhões de anos atrás. Analisando a forma e textura do dente, o nome de Henri-Émile Sauvage significa dente de lados lisos. Ferox deriva do latim, que pode ser traduzido como feroz, devido à natureza predatória do dono do dente. Com o tempo, mais fósseis pertencentes a esse grande réptil marinho seriam descobertos, e ossos acabariam nas coleções de museus e paleontólogos amadores também. Um desses colecionadores foi Alfredo Lides, famoso por sua coleção de répteis fósseis europeus. Ele adquiriu o crânio do Liopleurodon, assim como elementos pós-cranianos significativos do esqueleto, que seriam úteis para paleontólogos como Carlos Guilherme Andrews, em 1913. Com a coleção de Lides, Andrews detalhou melhor a fisiologia e a forma do Liopleurodon, embora na época pensasse analisar um Pleiosaurus. Ao longo dos anos, 1.900 materiais, antes atribuídos ao Pleiosaurus, foram gradualmente classificados como Liopleurodon, incluindo membros, crânios e esqueletos parciais. Ao final do século, os paleontólogos já tinham uma boa ideia, em média, de como esse animal era. Em 1960, Lambert Beverley Halstead Tarlow, paleontólogo britânico, famoso por teorias sobre acasalamento de dinossauros e plesiosauros, propôs outra espécie de Liopleurodon, Liopleurodon pachydirus. Ele estabeleceu a nova espécie após determinar que Pliosaurus pachydirus pertencia ao gênero Liopleurodon. Mas em 2001, isso foi contestado por Leslie F. Noah, que reforçou a ideia de que Liopleurodon ferox era a única espécie válida desse gênero. Noé argumentou que pachydirus e ferox eram, na verdade, a mesma coisa, e que as diferenças entre os espécimes eram insuficientes para estabelecer uma nova espécie. Nos últimos tempos, as descobertas de Liopleurodon não diminuíram. Em 2024, Peg Vincent e sua equipe descreveram um esqueleto desenterrado em uma pedreira francesa abandonada em 1979. Acredita-se que o indivíduo media pouco mais de 3 metros, sendo um dos fósseis de Liopleurodon mais completos já encontrados. Com o avanço dos métodos e tecnologias paleontológicos, novas descobertas podem surgir no futuro.
Acredita-se que o Liopleurodon era um predador de emboscada em vida, utilizando o elemento surpresa para caçar peixes, cefalópodes e répteis marinhos. Diversos estudos apoiaram essa ideia, incluindo um com um robô nadador parecido com o corpo do Liopleurodon. Esse estudo mostrou que, embora o Liopleurodon não fosse rápido, conseguia curtos surtos de velocidade, uma ótima característica para um predador de emboscada gigante. Muitas reconstruções do Liopleurodon mostram o animal com contrassombreamento, escuro em cima e claro embaixo. Essa é outra característica desejável para predadores marinhos de emboscada, pois pode ajudar a disfarçar o animal contra a luz do oceano. Embora não se saiba exatamente como era a coloração do Liopleurodon em vida, ter a parte de baixo clara permitiria que sua forma se camuflasse contra a luz da superfície, enquanto ser escuro na parte de cima permitiria que ele ficasse à espreita em águas mais profundas, pronto para atacar presas no nível da superfície. Acredita-se que o Liopleurodon rastreava presas usando o olfato e podia detectar alvos distantes na água, como tubarões modernos. Provavelmente, ele esperava em uma área escondida, como águas mais profundas ou atrás de alguma cobertura, antes de se lançar para frente com um grande impulso de velocidade e energia para atacar com as mandíbulas abertas. Muitos dos animais que ele teria como alvo seriam capazes de nadar mais rápido, mas o elemento surpresa e aquele impulso inicial de velocidade permitiriam ao réptil obter uma vantagem superior ao atacar no último momento. O que Liopleurodon comia pode ser identificado em seus ossos. Um espécime, um jovem, foi descoberto com ganchos de ventosas de cefalópodes em seu estômago quando morreu, além do dente de um réptil marinho não identificado. Embora isso provavelmente indique que Liopleurodon consumia cefalópodes quando podia, outras teorias afirmam que o réptil perseguia os principais predadores desses cefalópodes e que os ganchos encontrados no estômago do esqueleto já haviam sido consumidos por um animal, que por sua vez ele acabou comendo. Não há evidências atuais para provar que esse é o caso, mas espécimes maiores de Liopleurodon certamente seriam capazes de atacar animais grandes como plesiosauros e ictiosauros. A maioria dos fósseis de Liopleurodon foi encontrada na formação Oxford Clay, no que hoje é a região costeira de Dorset, no Reino Unido. Apesar dos fósseis serem comuns na França e na Alemanha, muitos dentes e fragmentos de Liopleurodon vêm da Inglaterra, podendo ser achados até no litoral de Yorkshire, ao norte. Naquela época, Liopleurodon habitava o futuro Mar do Norte e Canal da Mancha. O norte da Europa era bem mais quente e teria sido formado por ilhas com florestas subtropicais e planícies alagadas. O Liopleurodon patrulhava esses mares em busca de alimento, aproveitando áreas profundas ou formações rochosas costeiras. Os répteis marinhos são sinônimos da formação Oxford Clay, e entre as espécies mais comuns, aqui está o Ophthalmosaurus isanicus, um ictiossauro de 4 metros, ou 13 pés de comprimento, que se parecia e vivia como um golfinho moderno. Seus olhos grandes significavam que ele podia se adaptar bem a condições de pouca luz, e seu focinho longo o ajudaria a capturar peixes e cefalópodes em fendas de difícil acesso nos mares quentes. Em Caminhando com Dinossauros, o Ophthalmosaurus é retratado como a principal presa do Liopleurodon, e para indivíduos maiores, isso provavelmente também era verdade na vida real. Além do Ophthalmosaurus, entre rochas, esponjas e corais desses mares rasos, viviam muitos crocodiliformes talatosúquios, ancestrais dos crocodilos atuais que se adaptaram a viver totalmente submersos. Alguns, como o Tyrannoneustes, podiam crescer muito e eram caçadores de peixes e pequenos répteis. O Liopleurodon não era de forma alguma o único plesiosauro na região do Oxford Clay, e caçadores de peixes de pescoço longo
parecem ter sido alguns dos animais mais comuns por aqui. Criptoclido, outra espécie mostrada em Caminhando com Dinossauros, provavelmente usava seu pescoço longo e dentes afiados para agarrar peixes e lulas de cardumes, enquanto gêneros como Triclido e Muranossauro vasculhavam as linhas costeiras e águas abertas em busca de presas semelhantes. Pliossauros thalassofonianos são mais comuns aqui do que você imagina, e Liopleurodon não era de forma alguma o único membro de sua família na formação Oxford Clay. Similestes, Peloneastes, Pachycostasauro e Aeadossauro estão entre os gêneros de pliossauros encontrados junto com restos de Liopleurodon, e Liopleurodon parece ter sido o maior desse grupo. Os maiores animais da formação Oxford Clay nas águas eram peixes, não répteis marinhos. Leedzictus, o maior peixe de nadadeira raiada da Terra, viveu aqui. Com cerca de 16,5 metros de comprimento em adultos grandes. Esse gigante filtrava alimento das águas oceânicas. A série derivada de Caminhando com Dinossauros, Monstros Marinhos, mostrou Leopleurodon se alimentando de um Leedsichthys morto. E como Leopleurodon pode ter sido um carnívoro oportunista, esse comportamento ainda não foi descartado. Sobre as ondas do Oxford Clay, Pterosaurus ranforhynchus, de espécie indeterminada, voavam e gritavam, capturando peixes com suas mandíbulas longas e dentes irregulares voltados para fora. Não se sabe se esses pterossauros mergulhavam ou nadavam, mas podem ter capturado peixes em voo, como o talhamar atual. Dinossauros também viviam aqui, na forma dos terópodes Eustreptospondylus e Metriacantossauro. O primeiro foi mostrado sendo morto e devorado por Leopleurodon no início do episódio icônico de Caminhando com Dinossauros. Mas esse comportamento provavelmente está obsoleto agora, devido a descobertas recentes sobre o tamanho do réptil marinho. Nas ilhas viviam vários pequenos ornitísquios, provavelmente caçados pelos terópodes citados. Esses incluíam Lexovossauro, Sarcolestes e Calovossauro, membros iniciais de grupos que prosperariam ao longo do Jurássico e do Cretáceo. Embora Liopleurodon não seja exatamente o Leviatã que se supunha antigamente, a ciência moderna provou que ele não era menos impressionante e provavelmente perigoso do que se imaginava em Caminhando com Dinossauros. Esse enorme predador de emboscada teria sido um dos animais mais formidáveis da Europa Jurássica, e sua extinção acabaria abrindo caminho para que répteis ainda maiores dominassem os mares dos períodos Jurássico e Cretáceo posteriores. Com o tempo, pesquisadores seguirão aprendendo sobre esse animal conforme surgirem novas descobertas.